Caríssimo diácono Délio Duarte, diácono Luiz Carlos Lopes, que nos acompanha pelas redes sociais, queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos, quero saudar a todos e, novamente, como fiz ontem na cerimônia da Vigília Pascal, desejar uma feliz e santa Páscoa. Em meio a essa situação especial que nós vivemos, pela segunda vez consecutiva, celebramos a Semana Santa e a Páscoa do Senhor, sem a presença física dos fiéis em massa, como acontece normalmente, mas apenas com a representação, através daqueles que nos ajudam aqui na liturgia e através, então, das redes sociais. Nosso olhar se volta para o ressuscitado. Os textos de hoje, desta missa do dia da Páscoa, nos ajudam a perceber o grande desejo de Jesus, de se manifestar a cada um de nós, de se manifestar a toda a comunidade, não de uma forma exibicionista do seu poder, mas através da força do seu Espírito Santo que nos transforma. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, diz, na contemplação da ressurreição, que a presença do ressuscitado se percebe mais pelos seus efeitos do que por uma manifestação visível. A ressurreição é algo que aconteceu no silêncio, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém presenciou a ressurreição do Senhor. Ninguém fotografou a ressurreição do Senhor. Ninguém filmou a ressurreição do Senhor. Ninguém assistiu à ressurreição do Senhor. É preciso que haja um movimento de fé para perceber, através dos sinais do ressuscitado, a vitória do Cristo, que também traz para todos nós a vida nova. Na primeira leitura aqui hoje proposta, nós vemos um discurso de Pedro, que rememora aquilo que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão, como o Espírito Santo desceu sobre Jesus de Nazaré e ele andou por toda parte, fazendo bem, pregando o evangelho do reino, curando a todos que estavam dominados pelo demônio, mostrando que Deus estava com ele. Como é que Pedro lê tudo isso? À luz da experiência do ressuscitado. E Pedro disse: nós somos testemunhas de tudo isso que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E ele é testemunha também da sua morte. Eles o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, diz Pedro, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. E Jesus mandou que eles pregassem ao povo, e testemunhassem que Deus o constituiu juiz, e o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, Deus o constituiu Senhor. Todos os profetas que vieram antes falaram dele, e todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. É o anúncio de Pedro. Há um outro texto de Paulo que não foi lido hoje, que é da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, em que Paulo rememora as manifestações do ressuscitado. E fala, inclusive, de uma delas em que ele se manifestou a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais, diz Paulo, a maioria ainda vive. Vejam, então o ressuscitado vai se manifestando. As pessoas, individualmente, à comunidade,
para reconstituir as relações, porque a paixão e a morte de Cristo na cruz foi uma grande ruptura, trouxe um grande trauma para os discípulos e para todos aqueles que admiravam Jesus por tudo o que ele dizia, pelo que ele fazia. A morte de Jesus na cruz é um escândalo que desmobiliza os discípulos. O ressuscitado quer justamente reconstituir a comunidade. Vemos isso, por exemplo, neste evangelho que foi hoje proclamado, tirado de João, capítulo 20, e nós podemos, especialmente nesse ano, em que nós, pela segunda vez, estamos celebrando a Páscoa num contexto de pandemia, nos identificar especialmente com a figura de Maria Madalena. Maria Madalena levanta-se de madrugada, porque no sábado não era possível fazer isso, o sábado era consagrado pelos judeus, não se podia fazer nenhum esforço, nenhum trabalho. Então ela vai cedinho para levar ao sepulcro as suas homenagens, o seu carinho, perfumes. Nós podemos pensar em flores, né? Nós faríamos assim na nossa cultura. Ela vai cedinho, né? De madrugada, quando ainda estava escuro, e ela vai não para buscar o ressuscitado, ela vai prestar uma homenagem ao morto amado, que ela pensa que está no sepulcro. Muitas vezes também nós vamos até Jesus e podemos pensar nos nossos pedidos, na nossa busca, na nossa sede, nos nossos desejos representados por esse anseio de Madalena, de uma forma muito terra a terra. Às vezes o nosso relacionamento com Deus é só de pedir para que nós possamos ter situações que nós projetamos, que nós desejamos neste mundo. Por exemplo, quem está doente, o que pede? Pede a cura, não é? É legítimo pedir a cura? Sim, é legítimo. Mas não é a única coisa que nós podemos pedir, não. Nem é o mais profundo que nós devemos pedir. O que nós devemos pedir é para encontrar com o ressuscitado no meio das dificuldades da vida. E aí tudo é iluminado, inclusive a enfermidade e até a morte. O nosso pedido não pode ser simplesmente um desejo de que nós possamos ter uma vida tranquila, para vivermos como joguetes dos nossos instintos egoístas, dos nossos projetos. Não, nós devemos pedir a Deus a graça de que tudo seja iluminado pela luz. Nós acendemos ontem o Círio Pascal do Cristo ressuscitado, luz das nações, luz dos povos. Maria Madalena vai e vê que a pedra foi retirada do túmulo. O que ela pensou? Que o Cristo ressuscitou? Não. Ela pensou que tiraram o corpo do Senhor. Ela pensou num cadáver. Como é que Jesus podia sair dali? Não podia, ele tinha morrido. Se a pedra está afastada e ele não está ali, tiraram ele dali. Ela sai correndo e vai avisar Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Às vezes nós procuramos Deus no lugar errado. Às vezes nós procuramos Jesus no lugar errado, do jeito errado. Por isso nós não o encontramos. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Nós devemos ver nessa corrida do evangelho de hoje o desejo que todos nós devemos ter de uma vida de sentido. Ou será que nós não buscamos para a nossa vida sentido? Porque viver sem sentido é viver sem esperança, é viver sem alegria, é viver sem harmonia, sem unidade, é viver às escuras, é viver tateando sem saber para onde nós vamos. A vida precisa ser iluminada por esse sentido que o ressuscitado nos traz. Maria Madalena foi prestar uma homenagem, mas não achou o morto. Pedro e o outro discípulo, João, vão correndo até o túmulo. Essa corrida nós devemos perguntar também, e nós temos esse desejo de encontrar Jesus? Corremos ao seu encontro? Eles correram.
O discípulo mais novo correu e chegou mais depressa, era mais jovem, não é? Mas ele chegou primeiro, mas ele não entra no túmulo, ele espera Pedro. Ele sabe que Pedro tem uma função especial. Ele espera Pedro chegar e Pedro entrar. E Pedro então entra, o discípulo que chegou primeiro olhou, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Os panos que envolviam Jesus dobrados. Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte, tudo arrumadinho, né? Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Nós precisamos das Sagradas Escrituras. Nós precisamos da história da salvação registrada nas Sagradas Escrituras para sermos iluminados sobre os acontecimentos da nossa vida. Eles não tinham ainda percebido que todas as Escrituras falavam do Cristo e falavam da sua paixão, morte e ressurreição. Mas agora, vendo esse sinal, João viu e acreditou. Vejam como a igreja, ela é composta por todas essas pessoas. O afeto de Madalena, que vai ao túmulo para prestar uma homenagem, é a primeira, é aquela que de madrugada vai ao encontro do Senhor, cheia de amor, cheia de afeto, com um equívoco, porque procurava o Senhor morto, né? Mas verdadeira, autêntica. Nós temos na igreja a lentidão de Pedro, que corre, chega depois, e não é ele o primeiro a acreditar. Aqui no Evangelho não diz que ele acreditou, ele observou. O outro que correu e que chegou primeiro, o intuitivo, o místico, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, este viu em profundidade e viu primeiro. Ele viu e acreditou. Ver e acreditar é uma graça. O ressuscitado vai se manifestando a cada um. Vejam com a delicadeza com que ele vai se manifestando. Ele não se manifesta de uma forma que coage a liberdade humana. A revelação de Deus não é coativa. Ela é um convite, uma proposta. Ela é uma provocação que pede a nossa resposta, a resposta da nossa liberdade, a adesão da fé. É assim que o ressuscitado se manifesta com cada pessoa e com as comunidades também, como aquela manifestação que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele se manifestou a mais de 500 irmãos de uma vez. E diante das manifestações do ressuscitado, na palavra de Deus, nas Escrituras, que a igreja proclama, nos sacramentos que nós celebramos, na vivência da caridade fraterna, na ação missionária, então nós vamos descobrindo os sinais do ressuscitado e recobrando essa alegria. Na primeira leitura se falava justamente desta missão. Pedro falou aqui que depois de tudo isso, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. É através da pregação da igreja, é através das Escrituras, é através dos sacramentos, é através do testemunho da caridade fraterna que nós vamos percebendo os sinais do Cristo ressuscitado. E pelo batismo e por essa aceitação nós nos transformamos em pessoas novas, como diz a leitura de hoje, tirada da carta de Paulo aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. O que significa isso? Uma fuga deste mundo? Uma alienação? Um não dar importância a esse mundo, a história, os acontecimentos? Eu vou viver então só para o alto? Não, meus irmãos.
não é fuga da história, não é desinteresse pelos acontecimentos deste mundo, é ver as coisas na perspectiva do alto, é buscar a Deus em todas as coisas, é ver Deus em todas as coisas, ver tudo em Deus e buscar Deus em tudo, né? Isso é que é aspirar às coisas celestes e não às terrestres, não é desprezo do mundo, mas é olhar o mundo à luz do Cristo ressuscitado. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele. Vivamos esta vida nova que o ressuscitado alcançou para nós na comunidade dos discípulos missionários, comunidade de fé, de esperança, de caridade, que é a igreja, que tem só um anúncio para fazer ao mundo: Cristo ressuscitado, que nos traz a vida nova na força do Espírito e que permite que nós vivamos neste mundo com a nossa vida escondida com Cristo em Deus, na caridade fraterna e na missão, no cuidado com os irmãos, portanto, com os pés na terra e tudo consagrando a Deus como povo sacerdotal, profético, servidor e missionário. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia.